Assista até o final e ore comigo. Deus tem algo especial para você hoje. Antes de nos ajoelharmos em oração, quero te convidar a uma pausa sincera. Não uma pausa comum, mas um momento de confronto com a verdade. Quantas vezes dizemos "sou cristão" sem refletir sobre o peso dessa declaração? Quantas vezes usamos o nome de Cristo como um rótulo social, uma identificação superficial, mas sem permitir que ele transforme o nosso coração? A palavra em Tito 1,16 nos adverte. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por suas ações o negam. Essa é uma verdade dura, mas necessária, porque não são as palavras que definem quem somos diante de Deus, e sim os frutos que produzimos em silêncio, quando ninguém está olhando. Vestir o título de cristão não é o mesmo que carregar o coração de Cristo. Podemos recitar versículos, frequentar cultos, cantar hinos e ainda assim estarmos longe dele em nossas atitudes. A fé verdadeira não se prova naquilo que evitamos ou reprovamos, mas no amor que demonstramos, na humildade com que servimos e na graça com que perdoamos. Cristianismo não é sobre aparências, é sobre transformação. É sobre permitir que Jesus reconstrua quem somos, até que o nosso reflexo comece a parecer com o dele, em palavras, em gestos, em escolhas. E isso só é possível quando deixamos de apenas falar sobre Jesus e começamos a viver como Jesus viveu. Se você sente que essa mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários: "Quero viver a verdade de Cristo". Compartilhe essa oração com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Ser cristão não é uma questão de orgulho pessoal, nem um motivo para nos sentirmos superiores. Na verdade, é o oposto. Seguir a Cristo é um chamado à humildade, à entrega diária e à negação do próprio ego. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, acolheu os marginalizados, tocou os intocáveis e amou até os que o traíram. Se o nosso Senhor escolheu o caminho da humildade e da compaixão, quem somos nós para vivermos com arrogância, julgando os outros, impondo regras e esquecendo a graça? O verdadeiro seguidor de Jesus não usa a fé como arma de acusação, mas como ponte de reconciliação. Ele não se exibe nas redes nem grita aos quatro ventos que é homem ou mulher de Deus. Ele apenas vive, e essa vida grita mais alto que qualquer legenda ou discurso. Será que estamos dispostos a caminhar com ele de verdade? A negar os aplausos, a sacrificar o conforto, a amar quem nos rejeita, a perdoar quem não merece? Cristo foi rejeitado pelo mundo, odiado por sua verdade e crucificado por sua santidade. E mesmo assim, ele não deixou de amar. Ele não abriu mão da missão, e ele nos convida a fazer o mesmo. Isso não é fácil, mas é o caminho estreito, e é esse caminho que leva à vida verdadeira, a vida que vale a pena ser vivida. Se essa mensagem tocou seu espírito, comente: "Jesus, ensina-me a seguir teus passos". Que sua entrega comece hoje, com sinceridade e coragem. Muitas vezes, vivemos uma fé de aparência. Sabemos o que dizer, como agir diante dos outros, como parecer espirituais. Mas e quando ninguém está olhando? Como é o nosso coração na solidão, nos pensamentos secretos, nas escolhas que ninguém vê? Jesus não nos chamou para sermos performers da fé. Ele nos chamou para sermos discípulos, moldados no caráter, fiéis nos bastidores, sinceros mesmo quando isso nos custa algo. Em Lucas 16, 19 e 31, ele contou a história de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro. O rico vivia cercado de luxo, ignorando o sofrimento que estava todos os dias diante da sua porta. Lázaro, doente e faminto, desejava apenas migalhas. O rico o via, mas não o enxergava. Estava cego de egoísmo. Essa parábola é um alerta, não sobre riqueza material, mas sobre o perigo de um coração endurecido. Quantas vezes passamos por pessoas necessitadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e viramos o rosto? Estamos tão ocupados com nossas conquistas, com nossos próprios problemas, que esquecemos da compaixão. Esquecemos que Cristo nos vê, não pelo que acumulamos, mas pelo quanto amamos. O que você tem feito com as oportunidades que Deus te deu? Você tem enxergado os Lázaros à sua volta? Se isso falou com você, escreva nos comentários. Quero ver com os olhos de Cristo, que Ele abra nossos olhos espirituais hoje.
Jesus nunca nos prometeu uma jornada fácil. Pelo contrário, ele nos alertou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Esse convite não é simbólico. É uma convocação radical para uma vida de rendição, de confronto interno, de escolhas que, muitas vezes, nos afastam do conforto e nos aproximam da verdade. Tomar a cruz diariamente significa morrer para aquilo que o mundo diz ser importante: status, ego, aparência, aprovação. Significa dizer não ao orgulho, à vingança, ao comodismo. É levantar pela manhã e declarar: Senhor, hoje eu escolho viver por Ti e não por mim mesmo. Mas essa cruz também carrega um segredo poderoso. É nela que encontramos a verdadeira liberdade. Porque quando morremos para nós, começamos a viver para o propósito eterno. E é nesse lugar de entrega que o Espírito Santo age com mais intensidade, transformando dores em propósito, fraquezas em força e dúvidas em fé viva. Pergunte a si mesmo: você tem seguido a Jesus de fato ou apenas tem usado o nome dele como um adereço espiritual? Você tem deixado o Espírito Santo conduzir suas decisões ou tem vivido no piloto automático? Este é o momento de voltar, de deixar a aparência e buscar a essência. Se o seu coração está sendo tocado, escreva: eu escolho carregar minha cruz com fé. Que sua entrega de hoje seja o início de uma transformação profunda. Seguir Jesus é mais do que comparecer aos cultos ou ouvir sermões emocionantes. É viver uma vida transformada quando ninguém está vendo. É nas pequenas escolhas, nos bastidores da rotina, que a fé verdadeira se revela. O modo como tratamos as pessoas que não podem nos oferecer nada em troca. A maneira como reagimos quando somos injustiçados. As decisões que tomamos quando a carne grita, mas o Espírito sussurra. Isso é o que molda o nosso caráter diante de Deus. A fé que agrada ao Senhor não é barulhenta, mas constante. Não precisa de palcos, mas se fortalece no secreto. Ela floresce nos momentos em que dizemos sim à obediência, mesmo quando isso nos custa. Quando escolhemos perdoar em silêncio, amar sem ser correspondidos, servir sem reconhecimento. Jesus nunca quis seguidores que soubessem apenas repetir versículos. Ele quer corações rendidos, vidas que ecoam sua graça. Gente comum, disposta a ser luz num mundo mergulhado em escuridão. Gente que, ao invés de querer provar o quanto é certa, decide mostrar o quanto Cristo é bom. Você tem vivido assim? Ou tem apenas carregado um título vazio? Se você deseja viver com propósito, escreva nos comentários: quero refletir Jesus em tudo o que faço. Que essa oração te alinhe com o céu e te aproxime do coração de Deus. A parábola de Jesus, em Lucas 16:19-31, sobre o homem rico e Lázaro, é um verdadeiro alerta sobre o que importa de fato. O rico viveu em luxo e ignorou o sofrimento a seus pés. Mas Lázaro, coberto de feridas, foi consolado ao morrer e acolhido ao lado de Abraão. Essa narrativa não fala apenas da vida futura, mas sim do vínculo entre nossas atitudes hoje e nosso destino eterno. Comentadores lembram que a inversão de papéis é clara. Quem parecia ter tudo, perde tudo, e quem parecia sem valor é elevado por Deus. A riqueza não é por si só maligna, mas torna-se armadilha quando nos cega para a compaixão e para o cuidado com os pequenos ao nosso redor. Abraão, dirigindo-se ao rico angustiado, lembra que sua família já tinha a palavra, a lei e os profetas, para se arrepender, e que se não ouviram antes não seriam convencidos nem mesmo por um ressuscitado. A mensagem é clara. Estamos hoje diante de uma chance que não se repete. A compaixão não pode esperar. Senhor, que essa verdade ecoe forte em nossos corações, que nunca nos tornemos indiferentes, ocupados demais com o nosso conforto para enxergar os que sofrem à nossa porta. Que cada um de nós, ao olhar para a história do rico e de Lázaro, se pergunte: onde há Lázaros na minha vida? E o que farei para responder ao chamado de Deus agora com ação e amor? Se essa reflexão está acionando seu coração, escreva: quero ser rico em compaixão hoje. Que essa oração te encoraje a viver com propósito e urgência. A parábola em Lucas 16:19-31, sobre o homem rico e Lázaro, revela um contraste radical entre riqueza ostentosa e pobreza extrema, tanto em vida quanto depois da morte. O rico vestia-se em púrpura e linho fino.
enquanto o pobre Lázaro, coberto de feridas, ansiava pelas migalhas da mesa daquele homem. Lucas 16, 19 e 21. Após a morte, ocorre uma reversão total. Lázaro é levado pelos anjos ao lado de Abraão, enquanto o rico é lançado em tormento, separado por um abismo intransponível, um símbolo do juízo eterno baseado em nossas escolhas terrenas. O rico, após perceber seu sofrimento, suplica que Lázaro volte para avisar sua família, mas Abraão responde que, se não ouviram Moisés e os profetas, não se convencerão nem que alguém ressuscite dos mortos. Comentadores ressaltam que a narrativa não condena a riqueza em si, mas o egoísmo que muitas vezes acompanha quem a possui. A falha não surge da posse, mas do coração que se endurece, da compaixão que adormece. Como destacado, o rico não sofria por ser rico, mas por viver afastado do amor e da confiança em Deus. A parábola é um chamado urgente para agirmos agora com compaixão, pois a inversão de status, a eliminação de qualquer diferença entre ricos e pobres, já começa nesta vida. A verdadeira questão é: quantos Lázaros estão ao nosso redor, esperando por nossas migalhas de cuidado, oração ou acolhimento? Se sua alma está se movendo diante dessa realidade, escreva: que meu coração seja vespertino de compaixão. Que hoje, pela graça, você seja um instrumento de resgate. A história do homem rico e de Lázaro não é apenas um relato sobre riqueza e pobreza. É um alerta feroz sobre a condição do nosso coração. O rico vivia em luxo, ignorando Lázaro faminto à porta da sua casa. Por mais distante que estivéssemos deles, o que determina nosso destino é a compaixão, ou a ausência dela, em nossas vidas. Comentadores apontam que os cães que lamberam as feridas do pobre revelam a compaixão mais genuína daquele mundo, enquanto o rico, mesmo passando, nada fez. Jesus destaca a escancarada inversão de prioridades. O que parecia elevador terreno se transformou em armadilha para o coração endurecido. Na eternidade, a retribuição não foi contada por saldo bancário. Enquanto Lázaro foi acolhido no seio de Abraão, o rico teve seu destino selado num lugar de tormento, separado por um abismo que não pode ser cruzado. Mesmo ali, ele não buscou arrependimento, apenas conforto, e não houve volta. Esse relato está nos dizendo hoje mesmo: não espere pela eternidade para prestar atenção ao que realmente importa. Será que estamos ignorando os Lázaros à nossa volta? Espiritualmente, emocionalmente, materialmente? Será que temos permitido que o conforto nos cegue para o chamado de Deus, à misericórdia e ao amor ativo? Se Deus está te tocando agora e te dando compaixão para agir, escreva: que eu veja e ajo com coração compassivo. Que essa oração realinhe nossos olhos e mãos com o coração de Deus. A parábola do homem rico e de Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, revela uma mensagem profunda. O perigo não está na riqueza em si, mas na insensibilidade que pode acompanhar quem a possui. O rico vestia púrpura, comia todos os dias luxuosamente. Enquanto ignorava o pobre coberto de feridas à sua porta após a morte, ocorreram reviravoltas drásticas. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico sofreu tormentos no Hades. Comentários destacam que a história sublinha 3 verdades essenciais. A riqueza pode endurecer o coração, afastando-nos do amor e da confiança em Deus. O abismo entre Hades e o seio de Abraão simboliza a separação eterna resultante de escolhas nesta vida. A compaixão é o teste microético de nossa fé. Ignorar os Lázaros ao nosso redor é recusar o próprio Cristo mesmo diante do sofrimento eterno. O rico persiste numa visão egocêntrica, pedindo migalhas e que Lázaro, agora em glória, lhe sirva água, demonstrando que mesmo no Hades não havia arrependimento genuíno. Hoje a lição é clara: vive tua fé com compaixão ativa. Não espere para ser movido pelas tragédias eternas. Haja agora. Pergunte-se: quem são os Lázaros em seu caminho? A quem você tem ignorado? Qual tribulação você pode aliviar hoje? Se você sente o chamado por um coração mais sensível, escreva: quero ser canal de compaixão agora. Que Deus nos abra os olhos e nos guie a agir com amor e prontidão. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, revela que a verdadeira transformação
não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interior que reflete o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Jesus nos ensina que a vida cristã autêntica é marcada pela compaixão, humildade e serviço aos outros, especialmente aos necessitados. O rico, embora tenha vivido em luxo, não demonstrou compaixão por Lázaro, que sofria à sua porta. Essa indiferença resultou em separação eterna de Deus. Por outro lado, Lázaro, apesar de suas dificuldades, foi recompensado com consolo eterno. Essa inversão de destinos nos ensina que Deus valoriza o coração e as ações que refletem seu amor e justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, nos lembra que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que nossa fé deve se manifestar em ações concretas de amor e serviço ao próximo. Além disso, Tiago 2:14 e 17 enfatiza que a fé sem obras é morta. Não basta professar fé, é necessário demonstrá-la por meio de ações que refletem o amor de Cristo. Isso inclui ajudar os necessitados, ser justo em nossas relações e viver de maneira que honre a Deus. O apóstolo João também nos ensina que quem diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2:9. Isso nos desafia a examinar nossos corações e garantir que nossas ações estejam alinhadas com o amor de Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a parábola do rico e Lázaro, somos chamados a viver uma fé que se traduz em ações concretas de amor, justiça e compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do caráter de Cristo e que possamos ser instrumentos de sua graça e misericórdia no mundo. Se você deseja viver uma fé autêntica que se manifesta em ações de amor e serviço, escreva: quero ser um reflexo do amor de Cristo em minhas ações. Que Deus nos capacite a viver de maneira que honre seu nome e abençoe os outros. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19 e 31, nos ensina que a verdadeira transformação não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interior que reflete o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Jesus nos ensina que a vida cristã autêntica é marcada pela compaixão, humildade e serviço aos outros, especialmente aos necessitados. O rico, embora tenha vivido em luxo, não demonstrou compaixão por Lázaro, que sofria à sua porta. Essa indiferença resultou em separação eterna de Deus. Por outro lado, Lázaro, apesar de suas dificuldades, foi recompensado com consolo eterno. Essa inversão de destinos nos ensina que Deus valoriza o coração e as ações que refletem seu amor e justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, nos lembra que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que nossa fé deve se manifestar em ações concretas de amor e serviço ao próximo. Além disso, Tiago 2:14 e 17 enfatiza que a fé sem obras é morta. Não basta professar fé, é necessário demonstrá-la por meio de ações que refletem o amor de Cristo. Isso inclui ajudar os necessitados, ser justo em nossas relações e viver de maneira que honre a Deus. O apóstolo João também nos ensina que quem diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2:9. Isso nos desafia a examinar nossos corações e garantir que nossas ações estejam alinhadas com o amor de Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a parábola do rico e Lázaro, somos chamados a viver uma fé que se traduz em ações concretas de amor, justiça e compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do caráter de Cristo e que possamos ser instrumentos de sua graça e misericórdia no mundo. Se você deseja viver uma fé autêntica, que se manifesta em ações de amor e serviço, escreva: quero ser um reflexo do amor de Cristo em minhas ações. Que Deus nos capacite a viver de maneira que honre seu nome e abençoe os outros.